Bom dia, vamos começar então a nossa quarta aula na classe Tiago, Fé em Prática. E basicamente a gente está seguindo o livro, né? Comentário de Tiago do Douglas Muda, Vida Nova, e ele propõe um título para esse bloco que nós vamos estudar, que é as implicações de uma cosmovisão cristã, que vai de Tiago 4,13 até 5,11. Apesar de, como nós já falamos, não ser um conteúdo tão organizado com a mentalidade que nós estamos acostumados em Paulo, de uma progressão de pensamento, Tiago ele traz vários conselhos e diretrizes e ordens pastorais e alertas e ameaças, como a gente vai ver hoje. Então é importante que a gente consiga perceber que nesse bloco ele está trabalhando uma mentalidade cristã, né? E o resumo de hoje é que nós veremos que a cosmovisão cristã vai afetar diretamente a maneira como nós usamos nossos recursos, tratamos as pessoas e aguardamos a volta de Cristo. E vamos tentar fazer o que eu propus hoje, senão depois eu gravo um outro vídeo, disponibilizo e a gente vai estendendo a conversa. Então, você ora por nós, Laís? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por estarmos reunidos aqui com o objetivo de te glorificar, de aprender e também de ensinar através do mais. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a compreender toda a orientação, toda a instrução, na verdade, que nós iremos receber, e abençoe o tempo de cada um aqui, Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço. Amém. Amém. Quem já leu esse trecho que a gente vai estudar? Ler é o primeiro passo no fazer teológico. Então nós não vamos ler tudo de uma tacada só, nós vamos ler aos poucos conforme nós trabalhamos, que assim a gente otimiza o nosso tempo, né? E não se concentra no que não deve na hora que não precisa. Então o resumo que o Douglas Moo faz desse trecho é assim: o trecho de 4:13 a 17 proíbe uma atitude arrogante e de vanglória que deixa de levar em conta a transitoriedade da vida. Em 5, de 1 a 6, Tiago pronuncia julgamento sobre os ricos opressores, pelo fato de estarem vivendo vidas de luxo egocêntrico nos últimos dias. Então, nós sabemos aí, né? Se não sabemos, aprenderemos agora, que os últimos dias é da ascensão de Cristo até o retorno dele. Então, quando a Bíblia fala últimos dias, não é os últimos dias da nossa cabeça. É um período pré-definido, de quando Cristo sobe, começam os últimos dias. Porque quando ele voltar, aí acaba, né? Aí a gente vai finalizar a história. Fui eu que apertei? Esse miserável está passando sozinho. Bora. Vamos ver. Então, a gente tem aí esse pronunciamento, né, sobre o estilo de vida nos últimos dias. São dias que estão caminhando rapidamente para o clímax do dia do julgamento. Então, a maneira como se deve viver, sabendo que o juiz vai estar, né, logo aí, deveria ser uma maneira sensata, uma maneira que demonstre temor. Por outro lado, os cristãos devem exercitar a paciência, enquanto esperam o raiar deste dia, devendo permanecer inabaláveis em sua fé, à medida que enfrentam provações, que vai ser do versículo 7 a 11. Então a gente tem aí 3 pequenos trechos que estão dentro de um grande contexto que Tiago está trabalhando, que estão conectados, né? E o interessante é que no capítulo 5, de 1 a 6, ele está trabalhando a perspectiva do causador do mal. E 7 a 11 está trabalhando a perspectiva de quem sofre o mal. Então, tá passando sozinho mesmo. Então a gente precisa... Deixa eu ver... Deve estar naquele...
saco. Apresentação separada. É porque tem um lugar que fala que ele vai passando sozinho. Ah, tá. Alguém manja aí de PowerPoint? Esse negócio vai me irritar muito. Eu gosto de PowerPoint. Será que se fechar e abrir de novo? Não, Desativa esse daí- chat? né? Tem essa opção. É, Não, acho que não. desliga e liga. Ele se desliga o computador. Desliga o computador, vamos ver se. Desligou e ligou o Wi-Fi. É, começa por aí. Então vamos lá. Então a gente tem essa perspectiva aí que eu estava falando do causador do mal e aquele que sofre o mal. E isso está me irritando muito. Eu acho. Tenta abrir e Clica, fechar. vai, segue o espaço aí. Clica em apresentação de slides. Avanço automático. Você quer que eu tire? Pode tirar. Porque tem algum lugar que fala sobre ser automático. Vem aqui, ó. Bom, então vamos deixar no que eu preciso. Então a gente tem aí o começo dele falando sobre os versículos 13 a 17, uma condenação à arrogância e vanglória. Então vamos abrir lá e dar uma lida nesse trecho. Tiago 4, de 13 a 17. Diz assim, ó: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e de lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus, mas não é a melhor tradução, porque deveria ser se o Senhor. Então, se sua tradução está o Senhor, está correto. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho, semelhante a esse é mau. E agora o versículo 17, que a gente precisa ler juntos. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Beleza? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que parece o versículo mais desconectado aqui, até então. Aí você fala assim, ué, mas, como assim? Mas a gente vai trabalhar melhor a conexão desse texto. Então vamos lá. A condenação à arrogância e à vanglória aqui, ela precisa ser entendida como aquilo que não é. Porque entender o texto bíblico não é só entender o que ele diz, mas ajuda muito a entender o que ele não diz. Por quê? Porque nós carregamos pressupostos, nós carregamos muito de nós quando vamos para o texto bíblico. E isso é uma tendência muito grande nos últimos 2 séculos. Eu quero encontrar aquilo que o texto diz para mim. Mas não importa o que o texto diz para mim antes de entender o que o texto diz. Depois o que ele diz para mim é importante. Primeiro eu tenho que entender o que o texto diz. E eu só vou entender o que ele disse quando eu entender o que ele disse na mente de quem escreveu e de quem recebeu. Então é assim que nós interpretamos a Bíblia. E para entender algumas coisas do que ele não está falando, a gente precisa levar em consideração a questão de que Deus não condena o planejamento. Primeiro ponto. Porque Deus seria confuso, esquizofrênico, se ele mandasse a gente planejar e condenasse o planejamento. Então ele manda a gente planejar num monte de lugares e depois ele vai e condena o planejamento.
Então muitas pessoas preguiçosas, desorganizadas ou irresponsáveis pegam esse texto e falam: olha lá, ó, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Aí você fala: beleza, doa suas roupas, dá a sua comida e vive pela fé. Não, mas assim já é demais, né? É só para as responsabilidades que eu não quero que eu vou falar isso. E esse tipo de interpretação tola e infantil tem que ser cortada na raiz. Isso daí é o que eu espero que meu filho de 3 anos venha de argumento para mim. Não uma pessoa adulta, uma pessoa cristã, um pai de família, um jovem, um estudante, enfim. Alguém que sabe do que precisa para viver. Então o problema não é planejamento, beleza? Se você vê alguém com essa ideia tola, já corta na raiz, vai ter alguns textos bíblicos aqui. Segundo, o problema não é o desejo de ganhar dinheiro. Todos nós temos desejo de ganhar dinheiro. Alguns são honestos sobre e se conhecem. Outros se acham nobres demais para admitir. Todos nós queremos. Se você não quer, é porque você nunca precisou ganhar e nunca teve falta de nada. Se você teve, você quer. Todos nós não devemos amá-lo. Beleza? Só para ficar claro, não existem pessoas perfeitas aqui que, não, esse não é um pecado para mim. Então talvez esse seja um outro pecado para você. Primeiro, está iludido. Segundo, não saber a pecaminosidade do seu coração. Então o problema não é o desejo de ganhar dinheiro. O problema não é fazer viagens de negócio, que seria a interpretação mais viajada aqui, né? Mas o óbvio deve ser dito. Não é isso que ele está falando. O problema não é a ausência da frase "se o Senhor quiser", antes de tudo que eu for combinar. O problema não é esse. Como se isso desse azar. Eu não falo "se o Senhor quiser" quando a gente está marcando algo, então eu estou em pecado. É isso que o Tiago está falando aqui. Só uma interpretação tola. Além de que tudo fica prolixo. Se toda vez que eu falar algo, eu combinar com você, eu tiver que falar "se o Senhor quiser", "se o Senhor quiser", "se o Senhor quiser", é tolo, é desnecessário, é redundante. O que ele está criticando não é uma maneira de verbalizar, mas é uma proposta que está dentro do seu coração de encarar a vida. Então não é ficar falando "se o Senhor quiser", "se o Senhor quiser", "se o Senhor permitir". Tem as variações, "se o Senhor permitir", né? E o... Como é que é? Se assim Deus permitir. Então, se assim Deus permitir, e se o Senhor abençoar, faremos isso ou aquilo, né? Os outros vão corrigindo o texto bíblico e espiritualizando. Aí vai embora, né? O ponto não é usar a frase ou não. Você quer usar a frase? Use. Mas não ache estranho quem não usa, porque Deus não nos chamou para verificarmos frases, mas para nós vivermos uma vida. Se você combinar com alguém, então vamos lá, tal dia e tal, beleza. Qualquer cristão que se entenda como cristão, que conheça a Bíblia, sabe que se Deus quiser te impedir, Ele vai te impedir com a mesma facilidade que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, todo cristão sabe disso. Então não tente transformar uma frase na versão católica de abrir o Salmo 91. Eu falei isso, logo vai dar certo. Ou confia no Pai que o inimigo cai. Ou todo tipo de misticismo idiota que as pessoas inventam como se fosse uma maneira de manipular Deus. É tipo o segredo gospel. Se você falar isso, Deus abençoa. Ou esqueci de falar, vai dar certo. Ou na época da pandemia, uma frase mais idiota: vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, a gente vai sofrer, um monte de gente vai morrer. Agora a gente vai passar por isso. Não, mas vai ficar tudo bem. Frases sem sentido, frases tolas que a gente meio que espiritualiza como se mudasse o resultado final. Não, igrejas acabam, pessoas morrem, crianças morrem, doenças voltam, a morte está aí, o sofrimento acontece. Não é falar "se o Senhor permitir, vai ficar tudo bem" que muda. Não é isso que Tiago está falando, mas é uma postura do coração, da vida, de você saber que é "se o Senhor quiser" e de você levar isso a Ele em oração. Porque não adianta falar "se o Senhor quiser" e não orar sobre aquilo. Então melhor do que falar é orar, e melhor do que apenas orar é você orar e se manter ciente disso.
Então, quantas coisas nós não oramos, ou às vezes não deu tempo sequer da gente cogitar orar e Deus já respondeu. Então não é uma ação nossa que move a mão de Deus. Existem algumas músicas que falam, né? Enquanto eu clamo, o Senhor responde. Quando eu me ajoelho, coisa acontece. Eu fico pensando, Deus vive fora do tempo. Mas quando eu ajoelho, aí Deus trabalha para mim. Olha que doido. Vamos viver ajoelhado então, né? Vamos fazer escala de ajoelhamento. E aí Deus vai responder todas as nossas orações. Uma mentalidade tola, gente. A gente precisa prestar atenção no que a gente canta, no que a gente pensa. Não é assim. Ele está falando de uma mentalidade, de uma sabedoria judaica, que entende a vida como integral, não como palavras mágicas. Então, não é deixar ou utilizar se o Senhor quiser, antes de toda a frase. Mas é ter essa clareza no coração. É ter essa conduta em oração. É ter essa mentalidade de vida. E aí entra algo que para os irados como eu é mais desafiador ainda. Ou aqueles que desejam controle como eu e você. Assim, eu creio que é se o Senhor quiser. Mas quando não acontece o que eu quero, eu cuspo marimbondo em todo mundo, eu fico insatisfeito, eu amaldiçoo o dia do meu nascimento, como Jó. Isso é o tipo de conduta do coração contrária a se o Senhor quiser faremos isso e aquilo. Então entende que não é a frase? Nós nos apegamos a uma frase, mas nós perdemos de vista que a resposta do meu coração quando Deus fala, não quero, é uma resposta de insatisfação na maior parte das vezes. Por quê? Porque o que está no meu coração não é se o Senhor quiser, mesmo que eu verbalize. Eu tenho que gastar bastante tempo aqui, porque a gente canoniza fórmulas, métodos, frases prontas. E eu estou aqui para desconstruir isso. E eu curto fazer isso, porque é legal, Deus me chamou para isso. Agora, o que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o problema é planejar ignorando ele. É isso que o Espírito Santo inspirou Tiago aqui. Ele não está falando que o problema é planejamento, mas planejar ignorando Deus. Planejar sem levar que há um Deus soberano que manda em você. E tem umas palavras que a gente meio que sumiu, né, no linguajar de igreja. A gente sumiu amizade. Amizade não existe. Relacionamentos funciona no mundo aí fora, funciona aqui. Vínculos, relacionamentos. A gente sumiu com a palavra amizade, mas está na Bíblia. A gente sumiu com a palavra dono. Deus não é dono. Ele é dono sim, a igreja é dele. Não, mas você não pode usar essa palavra para um público pós-moderno. Sou estranho. Jesus é meu dono. Falou, quando Paulo fala que ele é escravo, ele está querendo dizer que tem um dono. Jesus é o dono. Jesus é o dono dessa bagaça aqui. Tudo, minha vida, meus prazeres, pode deixar com isso. Meus prazeres, meus sonhos, aquilo que ele diz sim, não. Ele é o dono da minha vida e da minha vontade. Meu problema em usar esse termo tem a mesma raiz no problema de usar escravo nas traduções. Quando deveria estar escravo, aí a gente traduz como servo, que é suave. E já teve gente que discutiu comigo numa escola bíblica dominical, um cara líder aí fora, tal, não aqui, em outro lugar, até porque aqui a gente não tem escola bíblica dominical, falando, não, mas esse termo escravo é muito feio, nossa, comunica uma coisa ruim. É ruim por quê? Ele não é seu dono? É ruim para quem quer ser dono de si. Agora, para quem é um pecador miserável que foi resgatado por Jesus, ser escravo dele não é problema. Porque que senhor dá a vida pelo escravo, pelo servo? E ainda leva para ser filho? Nenhum. Então a gente tem essas questões, né? E planejar ignorando Deus é exatamente um dos nossos problemas. E a sensação que às vezes eu falo sobre isso, né? Que a gente em igreja, na família, na vida, nos projetos, nos cursos, a gente tem assim, Deus,
eu tenho tudo certinho. É só o Senhor abençoar. Eu já tenho um plano. Eu não preciso nem orar. Porque eu já sei, Deus. É só o Senhor fazer. Ó, tá aqui, ó. Não tem erro. A nossa sensação às vezes é essa. Eu não preciso nem orar. Porque tá tudo certo. Eu estudei, eu planejei. Eu sou um bom pai, um bom profissional, uma boa mãe. No passado eu já me dediquei muito a Deus. Então eu vou viver do tanque que eu enchia 2, 3, 10 anos atrás. E aí eu vou empurrando. Não é assim. O planejamento não deve ignorar Deus para o cristão. O planejamento deve ser feito levando Deus como a variável mais importante. Porque quando eu planejo e perco a vontade, perco o ânimo, eu ainda tenho responsabilidades a cumprir. E o que me faz continuar diante das responsabilidades quando eu não estou me sentindo bem? Convicções. E uma das convicções é que eu preciso cumprir minha palavra porque é o que Deus espera de mim. Eu preciso estar lá para quem eu disse que eu estaria lá. Eu preciso estar lá pela minha esposa, pelos meus filhos, eu preciso estar lá por essa igreja porque eu assumi responsabilidades. E você assumiu também. Então o planejamento inclui quando a minha vontade vai embora, quando eu não estou me sentindo legal, quando alguém pisar no meu pé. Por isso que o planejamento leva Deus em consideração e toda a realidade dele sobre nós. E tem uma música que eu gosto muito, né, que eu tive o privilégio de introduzir ela, não sei por quem, acho que foi até pelo João, que ela fala sobre a graça, né, o reino de Deus vir sobre nós e através de nós. A vontade de Deus, né, o nome dela é Venha Sobre Nós. E eu gosto muito dessa música, porque ela é uma oração. E planejar sabendo que Deus age sobre nós e através de nós, significa que Ele muda os planos quando Ele quiser. Qual é o segundo problema? A autoconfiança excessiva. Você pode ter acertado 10 vezes, mas você pode errar. Simples. Então ninguém tem motivo para ter uma autoconfiança excessiva. É simples. Até porque nós somos brisa, vento, poeira, tem vários exemplos bíblicos de metáforas, né? Uma poeira não deveria se arrogar, um vaso não deveria se arrogar. Um pecador morto, resgatado por graça, não deveria se arrogar. Mas a gente age dessa maneira, uma autoconfiança excessiva. Quando não é Deus, eu tenho tudo planejado, é Deus, deixa comigo. Ou eu não falo para Deus, eu falo para os... Não, sem mim aqui nesse setor, o que seria de vocês? Sem a minha presença nessa família, nessa igreja, nesse relacionamento, olha, e às vezes a gente começa a pensar nisso. Depende de nós. Aí a gente, né, fica, ai, a glória, pensando em nós mesmos. Quando vê um filho bem criado, uma casa limpa, uma comida bem feita, ou as férias que eu proporcionei à minha família porque eu trabalhei duro, e a Ele a glória. Mas não é esse o propósito. Nós não devemos ter essa autoconfiança excessiva. E o problema desse versículo, que tem uma frase muito marcante, que eu quero que vocês lembrem, é a pretensão arrogante. Ou em algumas traduções, arrogantes pretensões, está lá no versículo 16. O problema é a pretensão de se achar bom para conduzir a própria vida, e quando eu faço isso, eu estou em desobediência à palavra de Deus. E eu vou falar algo que talvez ninguém te disse, mas você não é boa, e você não é bom, e eu também não sou. Nós não somos bons. Você e eu não somos a última bolacha do pacote. Nós somos simplesmente pessoas. Olha que legal. Ah, e seus filhos e os meus também não são. Que às vezes a pessoa fala, eu não sou bom, mas os meus filhos eu estou criando para serem. Não, pecadores, pó. Igual a gente. Não são florezinhas santinhas e glorificadas na presença de Deus porque são seus filhos, meus filhos ou porque estão nessa igreja. Gente, pecadores. Deixa solto sem supervisão para ver o que vai vir. O João dá aula para adolescentes. Adolescentes fazem sexo soltos,
Pré-adolescentes se envolvem também com isso, se forem largados nisso. Adolescentes roubam, invejam e matam em muitos lugares do mundo. E o potencial está no meu filho de 3 e no seu também. E nos coleguinhas deles, por isso que a gente tem que estar de olho também. E não é viver desconfiado, é simplesmente ciente. Assim como adultos podem cometer os mesmos pecados, e jovens, os adolescentes e os idosos também, porque idoso também peca. Criança peca, idoso também peca. Então entender isso nos aponta que as pretensões arrogantes estão no nosso sistema operacional pecaminoso. Ela se manifesta de forma diferente, mas está lá. A pretensão arrogante para um cara que pode ganhar milhões é ganhar mais milhões. E a pretensão arrogante para uma criança é falar: eu consigo fazer sozinho, não mexa nas minhas coisas. A pretensão do adolescente é: me dando meu iPhone e não me enchendo o saco, eu até convivo com você. Me dando o que eu quero, que é meu direito, porque você me criou para achar isso, tá tudo bem. E a pretensão do membro da igreja é: pastor, diga o que a gente quer ouvir. A gente não está aqui para você nos encher. E a gente até quer Deus, mas da forma mais fofinha possível. Porque se me perturbar, o que eu posso fazer? Eu mudo. Eu acho outra igreja mais nova, mais legal, e depois eu mudo de novo e de novo, porque a igreja tem muita por aí, né? E depois de alguns anos, se eu cansar, eu volto e você tem que me aceitar, porque tem que me amar, né? É o lema do membro difícil. E eu sei porque eu sou membro difícil também. Tem que me amar. É o que nós somos. Então entende isso daqui, uma acusação para os crentes ricos, que estavam sendo levados pelo lucro, mas a raiz está em cada um de nós, em um grau maior ou menor. Então não se ache melhor do que esses crentes ricos que estão aqui em Tiago. Se ache gente com a mesma propensão ao pecado que eles. Mas aí agora a gente vai entrar melhor, né, no que Jesus fala. Lucas 14, de 28 a 34. Vamos lá, pensando em planejamento. Alguém lê aí por nós, com a voz forte. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Outra pessoa pode ler do 31 ao 34. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor. Então aqui a gente está pegando duas analogias. Jesus, ele falou no 26 e 27 sobre querer ser seguidor. E às vezes a gente pensa num Jesus desesperado por gente, fala assim: não, eu pego o que você está disposto a dar. Gente, esse não é o Jesus da Bíblia não, viu? O Jesus da Bíblia diz: sigam-me e avalie bem o custo de me seguir, porque se você abandonar depois, é vergonha para você. Você não sabia que o custo era esse? E aí ele fala sobre o rei que precisa sentar e planejar. Então Jesus condena o planejamento? Não, ele encoraja, inclusive de segui-lo, de qualquer coisa que envolve nossa vida de obediência. Você vai assumir uma responsabilidade da igreja, e eu não estou querendo te desestimular, mas eu estou querendo deixar claro, vai custar mais do que o mínimo que você acha que pode dar. Vai custar de você, vai custar coração. Vai custar pessoas que vão te perguntar coisas que você acha que não deveria falar, porque o óbvio, todo mundo já sabe. Aí você pode pegar o meu lema: o óbvio deve ser dito, e vai facilitar talvez um pouco sua vida. Mas vai custar.
tem uma conferência acontecendo, uma equipe trabalhou e coisas saíram do planejamento, evidentemente. Alguém não assumiu na velocidade que poderia e outro viu e teve que conversar com esse alguém e falar: e aí, vamos lá, tal, vamos fazer. Atrasou, chegou, tem mais, tem menos, vamos trabalhar. Serviço é um chamado a se envolver naquilo que Deus quer. E a gente tem os cargos, mas o cargo extrapola a atuação. Então avalie bem. Avalie bem se você quer seguir a Cristo. Não é um desestímulo. Para a nossa geração tudo é desestímulo, tudo é trauma, tudo vai atrapalhar e a pessoa não vai querer fazer. Mas Jesus não está trabalhando assim, Ele está sendo honesto. Não é desestimular, é honestidade, porque é um privilégio segui-lo. Mas se para outra pessoa não é um privilégio, então que ela avalie bem, porque para o cristão é. E ele diz: qualquer um que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. E renunciar tudo é renunciar a ser dono da própria vida. Então o planejamento é não só encorajado por Jesus, como ele é ordenado no resto da palavra de Deus como fruto da sabedoria. Então a gente tem Provérbios 21:5. Alguém pode ler, e o 13:11 rapidinho, e outras pessoas abrem Atos 15:26. Pode ler. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva ao ruído. Então os planos de quem é esforçado levam à fartura. Quer dizer que ser esforçado leva à fartura? Não, mas quer dizer, como Provérbios, que não são promessas, são máximas de sabedoria, que via de regra, a não ser que Deus te impeça se você se esforçar, planejar e trabalhar, e às vezes Deus impede, viu gente? Porque tem gente muito melhor do que eu e você que não chegou onde nós chegamos. Então essa mentalidade do qualquer um pode se esforçar, o sonho americano, né? Todo mundo pode realizar na América, não é real não. Tem gente que não vai conseguir e é mais inteligente do que eu e você, tem mais condições próprias, mas talvez não teve a mesma oportunidade e talvez não aproveitou e não teve oportunidade porque em algum momento algo aconteceu. E eu não estou falando aqui que a pessoa é vítima da realidade, é simplesmente reconhecer a realidade. E reconhecer a realidade deve me deixar grato, não ressentido e não arrogante. A única opção para nós como cristãos não é sermos os que se sentem vítima ou os que se arrogam porque conseguiram. A única opção para nós é a gratidão. Deus, não tive aquilo que eu queria, batalhei, não sou vítima. Deus, olha o que o Senhor me deu, eu batalhei, deu certo, sou grato. Sou grato pelo que eu não tenho e tenho. Não existe só o que o mundo empurra para nós, a gente tem que se voltar para a palavra de Deus. A gratidão é um antídoto. E o esforço, o planejamento, são os meios. Muitas vezes para Deus nos dar aquilo que Ele quer dar. E vai ter gente que não vai se esforçar e claramente vai perder oportunidades. Mas vai ter gente que nunca teve oportunidades. E é a vida. Essa é a vida debaixo do sol. A gente não tem que ficar dando desculpas pela vida. A gente vive a vida. E a gente encara os dilemas com toda a sua complexidade. Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Olha que interessante. Minha mãe tinha uma frase, né? Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. E ela tinha uma outra que é legal também que eu lembrei, que é: vergonha é roubar e não poder carregar. Então só roube se você puder carregar. Não, a lição não é essa. A lição é que nós devíamos nos envergonhar daquilo que é vergonhoso. Mas o ponto é, de fato, é melhor poupar com base no que tem do que esperar um grande volume chegar. Muitos de nós não vão ter herança. E outros não vão deixar herança. E Deus é bom ainda assim. O ponto não é ter ou deixar herança. O ponto é viver com o Senhor e sermos gratos. Mas, via de regra, no mundo que Deus criou, pessoas que poupam, planejam e constroem
vão viver uma vida menos oscilante, via de regra, do que aqueles que esbanjam e não estão nem aí para nada e querem curtir só hoje. E hoje é todo dia para a pessoa. É o famoso não aguenta um vamos. Sabe a pessoa que não aguenta um vamos? Você olha para ela e fala, eu estava pensando, vamos. Mas se a gente vamos, eu vou comprar, eu também quero. A pessoa não aguenta um vamos, não aguenta um e aí por quê? Isso é esbanjar. E você pode ter muito e isso não vai te faltar. Ou você pode ter pouco e se endividar por isso. Ambos são erros. A proposta bíblica de sabedoria é outra. E Atos, aqui, você fala, não, mas no Espírito, na época de Provérbios, né, era outra coisa. Aqui, no começo da igreja, olha o que diz em Atos 15, 26. Homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não, então não deve ser 15, 26, não. Lê o 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Não, eu devo ter anotado errado. Porque o trecho que eu queria... O trecho que eu queria é onde vai ter a controvérsia de Paulo. É 15:36. Eu digitei errado. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Olha o planejamento. A gente pregou, sucesso, deixa com Deus. Não. Vamos voltar para visitar o pessoal, planejamento. A gente fez um plano, agora a gente tem que voltar para cuidar desse pessoal. Não é só ir fazendo coisas. E às vezes tem algumas pessoas que acham que na igreja é fazer coisa, é a novidade, a próxima novidade. Só que às vezes é voltar e refazer o que fizemos. Porque muda as pessoas, muda o tempo. E às vezes a gente vai repetir várias e várias vezes a mesma coisa. E se você é o pós-moderno desesperado por novidade, eu tenho uma coisa triste para te falar. Aqui a gente não vai inovar a Bíblia. A gente vai inovar o jeito de fazer, a decoração. E a gente tem mexido, a decoração está melhorando bastante. Amém? Está feliz? Eu estou feliz. O som, beleza. As músicas, mas... na verdade, é tudo maneira de apresentar o que já está claro. Beleza? Então não seja o cara desesperado por novidade. Faz no seu negócio, na sua casa, no seu quarto. Na igreja, envolve um universo maior de pessoas além do nosso desejo por novidade. Agora, quando tiver uma novidade também, não deixe leak, porque via de regra ela foi pensada por muitas cabeças. Porque aí tem os anti-novidade. Porque ser cristão é ser como a igreja da minha avó no ano de 1845. Porque naquela época o crente era bom. A gente tem que parar com essas coisinhas. Povo de Deus, cheio do Espírito Santo, fazendo planejamento e vivendo conforme as circunstâncias que Deus dá. Agora em Atos 16, 6 e 7 é um dos versículos marcantes para mim. Diz assim, e percorreram a região frígio-gálata, que era da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Pregar a palavra é ótimo, vamos fazer, de qualquer jeito, é isso aí, vamos espalhar o Evangelho. O Espírito Santo não permitiu. Não, mas peraí, porque ele não quis, porque ele é Deus, eu não tenho que entender. Eu tenho uma ótima ideia para fazer na minha vida e não sei o que, mas eu não dou conta de fazer, ou Deus não está me dando circunstâncias. Mas eu vi na YouTuber, eu vi na TikToker, eu vi no Instagramer, que ela acorda às 4 da manhã, faz pão para a família, faz pilates, arruma o cabelo, tem 255 filhos, cuida de uma ONG. Eu tenho que ser essa mulher, porque o único padrão de feminilidade é essa. Ah, mas aí tem a versão do homem. Ganhou seu segundo milhão com 23 anos, sem terminar a faculdade. Aos 30 tinha uma coleção de Porsches.
mas aí o sucesso para o homem é diferente. Não tem filho nenhum para ter dor de cabeça, né? Não casa também, porque você vai dar dinheiro para a mulher, ela pode levar tudo seu. Se a gente se alimentar desses lixos, quem nós vamos querer ser? Como eles. Se esse é o seu padrão de sucesso, o Espírito Santo vai te impedir muito. E aqui a gente está falando de crente. Os missionários, eles tinham uma ordem: leve o evangelho para todo mundo. Aí eles estão lá: vamos lá, Deus, eu quero levar o evangelho para essa parte do mundo. Ué, então tá bom. Mas não é para levar o evangelho para todo mundo? Mas é para ter sensibilidade à minha vontade antes disso. Agora eu não quero que vocês vão pregar na Ásia, porque sim. E às vezes Deus faz isso com a gente. O plano é bom, o princípio é legal, tem tudo a ver com a nossa cara, mas Deus não deixa. E Ele vai fazer muito isso com a gente. Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. É ótimo, agrada a Deus, eu tenho certeza que ia ser uma bênção. Talvez para todos os outros, mas porque Deus está fazendo na minha vida agora não. O Espírito de Deus impediu. E pode ser uma ótima coisa, mas não é o momento. Então planejar é algo que Deus manda a nível de igreja, a nível de família, a nível pessoal e inclusive na decisão mais importante da nossa vida, que é ser seguidor de Jesus. Então planejamento é vital. Um planejamento submisso a Deus, um planejamento consciente da nossa realidade, das nossas limitações e dos nossos interesses também. Porque Deus não me chamou e não te chamou para ser tudo. Ele nos chamou para ser coisas definidas, em contextos definidos, com relacionamentos definidos, e tudo bem. E a gente é feliz assim. Se você tem família, o primeiro lugar é ali. Se você é membro dessa igreja, seu lugar de serviço é aqui. Se você tem um trabalho, se você tem uma empresa, se você mora num conjunto, você tem responsabilidades e regras ali. Uma frase que não está na Bíblia, mas a gente pode parafrasear, não inventa moda. Podia estar, né? Uma versão super atualizada, né? Deus olha e fala: não inventa moda, me obedeça. É isso. Muitas vezes Ele vai falar isso pra gente. Por isso que não faz sentido a nossa arrogante pretensão. Porque até o que a gente acha que sabe da vontade dEle, Ele pode chegar e falar: não quero. Eu quero para o outro, para o outro e para o outro. E às vezes acontece isso. E o grupo social em que nós estamos inseridos é extremamente definidor das nossas expectativas. Se você só anda com gente que vai de melhor a ótimo, você vai se sentir um fracasso se você não ganhar um aumento em um ano, se você não obter naquele período. Se você só anda com gente de alto nível e você vai escutar os coaches, você não vai viver na igreja. Porque aqui, é cada presepada que a gente faz, a gente não fala às vezes. É cada erro que a gente comete, cada vacilo na criação dos nossos filhos que a gente admite para os mais próximos, cada ignorância bíblica que a gente cria, que a gente aprende, falando: o quê? Eu estava ensinando um apóstolo disso semana passada. Que se a gente viver sobre esse tipo de mentalidade, a vida cristã fica insustentável. A gente vai construir uma redoma ao redor de nós. Por isso que a gente precisa ter uma vida social com gente que sofre, com gente que se alegra e com gente que chora, com gente que está crescendo e com gente que está descendo, gente que está sofrendo e gente que está prestes a partir, e os outros que estão chegando aí. A gente precisa se envolver, porque se o problema não é planejamento, é um conceito exagerado que é a pretensão, porque o objetivo é apenas o lucro e não uma vida de obediência, isso é arrogância e é soberba. E não importa qual é o seu valor atribuído ao quê. Você tem um conceito de lucro. Lucro é parecer assim. Lucro é ganhar mais. Lucro é ter a melhor nota. Lucro é ser reconhecido na igreja como o cara mais isso, mais aquilo. O seu conceito de lucro
vai demonstrar aquilo que te tende a atrair na arrogância, na altivez. Se eu alcançar, então, aí sim. E aí sim significa o quê? Sou melhor que a maioria que está ao meu redor. Porque eu fiz. E às vezes isso daí vai ser ler a Bíblia inteira em um ano. Às vezes vai ser servir no ministério. Você está ao redor de pessoas que não servem ou não servem como você. E você se sente muito melhor. Porque a minha aula é muito melhor. Porque o meu isso é muito melhor. Porque é meu filho, porque é minha casa. Tudo que nós considerarmos como lucro, tudo que nós entesourarmos, nós vamos entregar o nosso coração àquilo. Como Jesus disse, onde está o seu tesouro, estará o quê? E se a gente entesourar apenas o lucro, e aqui envolve dinheiro também, e eu já falei antes e eu repito, não é só quem tem dinheiro que ama dinheiro. Quem não tem, ama também. Porque dinheiro não é só algo para se ter, é uma ideia. Hoje em dia que a gente também quase não usa dinheiro físico, é mais uma ideia ainda, né? O pobre que não tem pode colocar sua esperança em ter, e o rico que tem pode colocar esperança em ter mais. Então aquilo que nós atribuirmos como lucro, como algo importante, vai nos dominar. E se isso nos dominar, nós não iremos fazer o bem que devemos. Porque nós vamos estar tão autocentrados, tão imersos nos nossos prazeres e na nossa mentalidade, que não sobra espaço para fazer o bem a outros. Porque eu não tenho tempo. Porque eu tenho que correr atrás do meu. E o meu pode ser o meu ministério, o meu grupo de amigos, o meu emprego, a minha carreira ou a minha família. Eu tenho que correr atrás do meu. E você conhece gente assim. Ou você reconhece alguém assim. E essa muitas vezes é a nossa tendência. Alguém lê essa frase do Grant Osborne, por favor? Fracasso em ajudar os outros quando se tem os recursos para fazer é um pecado de omissão, frequente que cada um de nós comete. Nosso orgulho de realizações e posses terrenas muitas vezes supera nosso compromisso com Deus e sua vontade. E aí? Alguém pode dizer um eita? Que nós somos brasileiros, né? Eita é uma expressão brasileira. Abrace o eita. Abrace o amém também, né? Viu? Às vezes a gente que prega, a gente fala amém, pode falar amém, se você crê nisso. Mas abrace o eita. Eita é aquele negócio, quando tocou no seu coração, você fala, eita. Isso daqui é uma frase de você olhar e falar, eita. Porque é sobre mim e é sobre você. Essa frase é sobre nós. E quais bens, né? Ou qual bem nós podemos fazer hoje com o que temos? Vamos lá, na sua realidade. Qual bem a gente pode fazer? Hã? Orar é fazer um bem. Qual mais? Concreto. Qual bem seria esse contribuir? Algo concreto, algo que eu posso fazer um bem hoje. Eu posso pagar uma refeição para uma pessoa em situação de rua. Eu posso pagar uma refeição para alguém sem refeição. O que mais? Vamos lá. Ouvir alguém? Eu posso ouvir alguém. Tempo é dinheiro. Ouvir gasta tempo. Doação de roupas. Eu posso doar roupas. E aqui eu não estou só falando para quem está na miséria. Estou falando para demonstrar e fazer o bem. E a Bíblia fala para fazer o bem especialmente aos da família da fé. Fala que a gente tem que cuidar da nossa casa. E casa ali não é o conceito de mim e sua casa, apartamento, 3, 4, 5 pessoas. É um conceito amplo também que envolve pais idosos, pessoas doentes na família que às vezes demandam,
crianças que às vezes não têm condição e precisam de uma figura ali, né? Trazer à igreja, dar exemplo. O caso é um pouco mais amplo ali. Mas a Bíblia fala os da família da fé. Você conhece alguém da igreja que está passando fome? Não. E qual bem você pode fazer para quem não está passando fome? Nenhum. Afinal, não está passando fome, está bem. É isso? É isso que o texto diz? O critério é esse? Ou o chamado é sabendo que eu posso e que eu tenho recursos, eu posso diminuir a dor e o sofrimento de alguém, ou eu posso aumentar a alegria de alguém. Porque eu posso pagar uma refeição para quem não tem, mas eu posso convidar um irmão para dividir a refeição comigo. Isso é bem também. Eu posso levar alguém em um restaurante que a pessoa não poderia, ou eu posso comprar comida e ir na casa dela comer. Eu posso levar uma criança de outro comigo num parque de diversões. Você vai fazer dois bens, né? Ajuda o casal, permite que ele descanse. Cuida de uma criança da igreja que precisa de referências masculinas e femininas também. E demonstra amor. O ponto aqui não é só o dinheiro, mas é o recurso. Tempo é recurso. Conhecimento teológico para ouvir e aconselhar é recurso. Roupa é recurso. Sua casa é recurso. Com piscina ou não. Sua televisão pode ser recurso. Sua história de vida é recurso. Entendeu? Fazer o bem com o que Deus te deu, vai ter que ter doação? Sim. Porque o único jeito de lutar contra o pecado do acúmulo é você dar. É isso. Não vou subjetivizar o negócio aqui. Não, porque você pode lutar internamente. Não, é dar. Quer ensinar a criança a compartilhar? Ensina a dar. Vai chorar, vai ser uma tristeza, mas ela tem que ver o brinquedo indo para outra pessoa. Ver a coisa indo. E aí falar, isso é que Deus faz por nós. Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre. E um questionamento que eu constantemente me faço, né? A Júlia sabe, e algumas pessoas sabem. Eu sou muito abençoado aqui na Nova Aliança. A Nova Aliança é uma igreja muito generosa. O que não é estatisticamente reproduzível em todo lugar, porque eu não vi. E eu já passei por muitos lugares. E glória a Deus por isso. Mas eu posso me ver numa figura que só recebe, porque muitas pessoas vão ver pastores, eu, Oscar, e vai falar, beleza, vou dar alguma coisa pro pastor, porque ele está me pastoreando, está perto de mim. Mas e os outros do GP? Jovens que às vezes estão aqui e não têm onde comer. Não é que não tem onde comer de vai faltar o alimento, mas ele não tem onde comer de um ambiente familiar, legal, de gente. Eles podem comer no bandejão da USP a semana inteira, mas só tem uma sua casa para ele comer. Mas não é uma preocupação, porque ele tem o que comer, não é? E se não está passando fome, vamos esperar alguém chegar passando fome na igreja, aí eu faço alguma coisa. Não, é usar os recursos constantemente para abençoar. E eles fazem isso entre eles. Eu estou monitorando, eu sei. Não acho que eles estão falando para os outros e não fazem. Eles fazem. E eles comem muito, viu? É um momento especial. Eles comem muito, mas eles são muito legais, os nossos jovens. Eles são até crentes, viu? Amém, João? Amém. Eu creio, pela fé. Então, existem várias formas de bem. Só que todas elas nos esgotam recursos. Todas. Toda forma de bem drena. Seja o tempo pensando em fazer o bem, seja o tempo fazendo o bem, e seja arrumando a bagunça do bem que foi feito. Então, o fracasso em ajudar os outros quando se tem os recursos para fazê-lo é um pecado de omissão frequente que cada um de nós comete. E perceba que ajudar não é esperar a pessoa chegar no fundo do poço. E aí tem o pensamento político, que eu concordo numa estrutura de país.
Você não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Beleza, pensando numa estrutura e numa filosofia de governo ampla, o ideal é ensinar a pescar, mas ninguém começa do zero. Se já tem pessoa com fome aqui e tem peixe sobrando aqui, você pode dar um pouco de peixe até a pessoa pescar. Só que aquilo ali é uma frase que funciona numa estrutura filosófica de governo. Mas quando a gente fala de relacionamento de família, você gostaria que fizessem isso com seu filho se você morresse? Ensina ele a pescar, não ajuda não. Não ajuda não, mas você faz isso com o filho dos outros. Tem que passar, é difícil. Eu já ouvi pessoas falando. Porque missionário é assim mesmo. O carro dele tem que ser Fusca ou tem que ter bicicleta para estar perto de Deus. Eu ouvi, na verdade eu não ouvi a pessoa falando. Eu ouvi a pessoa que ouviu isso falando, né? Mas a parte que me alegrou é que ele falou assim, não, meu pastor quase voou no pescoço desse cara nessa reunião, que era líder de igreja. Ele falou, o que me consolou foi meu pastor fazendo isso. Falei, mas bateu? Não bateu porque ele seria disciplinado, mas só a disposição já valeu a pena. Graças a Deus isso não acontece aqui, beleza. Mas quais são as formas de bem que nós podemos procurar ao nosso redor? Aqui dentro e fora ao nosso redor também. Qual bem você pode fazer que está esperando alguém passar fome? Às vezes não vai ter ninguém passando fome. Então sai do contexto e descobre as necessidades. É isso. É se esgotar. É não gastar tudo consigo mesmo. É não se exaurir em si, na sua família, no seu terreno, no seu ministério, nos seus sonhos e projetos pessoais. É descer às vezes o padrão para respirar o ar que os outros respiram. E às vezes é dar de si, se mostrar. Ó, eu tô aqui hoje, eu vivi isso e aquilo, pode não ser bom bastante para todo mundo, pode ser ruim para o outro, mas é o que eu tenho para dar, eu. E como a gente tem visto isso fazer diferença na vida de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, mas também na vida de mulheres, nos cafés dos homens que tem, é a compreensão de que você é o recurso. E tudo que você tem é o desdobramento de quem você é. Para que você não se torne o que você é, você precisa gastar quem você é e o que você tem, porque senão você vai constantemente se tornar aquilo que você tem. Você vai achar que você é o diploma, você é o carro, você é o título, você é a viagem, e eu e você não somos isso. E só tem um jeito de dizer para o nosso coração pecaminoso, é doando, é chorando, é rindo, é se sujando. Propaganda da onde? Porque se sujar faz bem. Porque se sujar com os irmãos faz bem. Porque se desgastar faz bem. E o pecado e o alerta que Tiago dá para esses irmãos ricos é que eles estavam em pecado quando eles sabiam que deveriam fazer o bem e não faziam. Ah, Mário, mas eu trabalho 8 horas por dia. Claro, eu tenho filhos. Que bom, é um privilégio. Eu tenho esposa, eu também, e que dure muito, se Deus quiser. Sempre peço, se for para levar, que me leva primeiro, né? Aí Deus vai dar graça para ela. Mas qual que é o propósito disso tudo? Desculpa para não fazer o bem? Esse povo aqui também tinha. Não é uma vida repartida. Então depois, se eu cumprir tudo aqui da minha família de verdade, aí eu sirvo a igreja. Quando eu organizar minha família importante, aí eu sirvo a igreja, que é a minha família da fé. Não é tão importante. É família, no domingo. Às vezes até no GP. Não existe essa separação em caixinhas. Eu cuido dos meus filhos, enquanto eu cuido de algum filho de outro. Eu cuido da minha esposa, enquanto eu encorajo outro marido a cuidar. E quando eu não estou cuidando, alguém puxa a minha orelha. Eu cuido do meu casamento enquanto eu acompanho casais de namorados. Não existe essa separação. A gente acompanha solteiros também. E a gente acompanha aqueles que têm filhos pequenos e mais velhos também. Mas entende, essa separação que a gente faz, essas escalas, não existem quando o propósito é saber o bem e fazer o bem.
Então que o nosso compromisso, o nosso aprendizado aqui, eu sabia que não ia dar tempo de fazer tudo que eu precisava, né? Ele seja muito mais amplo do que separar algumas roupas e doar para o Rio Grande do Sul, ou na época que tiver algum bazar ou coisa do tipo. Não é só sobre isso. É uma disposição do coração, é uma visão de vida. É me ver como o recurso que Deus tem. Então Ele me usa na igreja, Ele me usa no GP, Ele me usa no condomínio, Ele me usa no trabalho. E é ter alegria nisso. Deus nos chamou para tocar áreas diferentes e promover honra a Ele em locais diferentes. E tem que ganhar dinheiro, ganhe dinheiro, seja inteligente. Mas ganhe esse dinheiro não para amar o dinheiro. Tem que criar os filhos, tenha filhos, crie bem os filhos. Não para serem mini troféus. Tem que servir a Deus, o ministério tem que acontecer. Não para que reconheçam que o nosso ministério é bom. A ideia é que nosso nome suma. Que Deus apareça. Que os outros apareçam. A ideia é que eu e você no serviço aqui sumamos. Não interessa o meu nome, do Oscar, quem era o pastor aquele dia, não importa. Você foi bem recebido na igreja? Glória a Deus. Quem era que está dando aula em integração? Não importa. A igreja é bíblica, você está vindo para cá? Deus abençoe. Não importa o ministério que você faz parte. Se nós estivermos servindo a Deus, a gente some. Não importa quanto você doa. Se o meu máximo é 100 e o seu é 1000, e a gente está dando o nosso máximo e amando a Deus, o valor ele vai sumindo. E o que vai aparecendo? O amor. O valor não vem em primeiro lugar, o amor vem. Então a nossa meta em fazer o bem é dar de nós e do que temos. E nós, gente, podemos nos enquadrar todos aqui, sem exceção, se for pegar o valor monetário do que eles tinham, que nós temos, nos ricos. Porque a gente não tem que considerar a riqueza pelo meu e pelo seu critério, por quem está ao nosso redor. Existem maneiras objetivas de entender o que é uma pessoa rica. E volta para o tempo de Jesus e você vai ver que aquilo hoje seria considerado próximo de miséria. E o pessoal servia a Deus e não dava desculpa. Então todos nós temos riquezas que suprem necessidades de outros. Conosco, nos desgastando e com os nossos recursos. E aí no versículo 1 a 6 do capítulo 5, a gente vai ter uma compreensão de que os ricos esbanjadores aqui são os incrédulos. E eu sigo essa interpretação. Então a gente tem um alerta no capítulo 4 de irmãos que estão se perdendo em pecado. E aqui o capítulo 5 de 1 a 6 são incrédulos. Tanto que existe uma declaração de um julgamento. Tiago não está falando eles vão se arrepender e crer, não sei o que. Ele está falando cabras safados, ricos e esbanjadores do mundo. A ira de Deus vem atrás de você. Tudo que você tem vai apodrecer. Hoje seria ações, moedas virtuais, mansões, enfim. Naquela época o pessoal rico investia em pedras preciosas, que não cita aqui, em metais preciosos e em roupa. E roupa é um negócio interessante para finalizar. Depois eu gravo outro vídeo, aí quem quiser assistir pode ver o resto. Eu tenho essa disposição, né? E vocês tendo a disposição de assistir, sucesso. Se eu ver que ninguém viu, não teve nenhuma visualização, aí eu paro, porque a gente tem que valorizar o trabalho dos outros, né? Fecha parênteses. Então, roupa. Roupa era um negócio antes marcante e hoje também. Existe uma cultura de que você é a sua imagem. Você é a sua imagem? Você é aquilo que você vende de imagem? Quem acha que é aquilo que vende de imagem, aquilo que comunica? Quem acha? Você é aquilo que você comunica pelas roupas, pela sua aparência? Dá até medo de levantar.
porque hoje você está comunicando muito melhor, então não significa que você era pior antes, né? Se esforçava talvez menos. Hoje, né? O João tá bonito, elegante. E antes de namorar a Laís, viu? Não vai falar, melhorou depois que namorou. Não, a gente começou a trabalhar antes. Esculpindo lá na pedra bruta. Brincadeira. Mas, brincadeira. Mas, e aí? Você é aquilo que você está comunicando? Você é a marca da sua camiseta? Do seu relógio? Você é um produto da Apple, da Samsung? Então por que você briga e se desgasta tanto com a roupa que põe e a marca que põe? Não, porque eu não uso esse tipo de marca. O que vão pensar de mim? Quantas vezes isso não passa na sua cabeça? Não importa a qualidade da roupa, o que importa é a marca. Eu sou fiel a marcas. É isso que eu quero. E eu sou meio fiel a marcas também. Eu não gosto da Nike. Eu aceito quem gosta. Se você quiser me dar um Nike, pode me dar. Pede minha opinião ou da esposa antes, de preferência. Mas eu não gosto da Nike. Eu não acho bonito. Eu gosto da Adidas. Tudo bem? 3 listras, simétrico, bonitinho. Pra mim faz sentido. Agora eu aceito que você goste. Agora, se eu não estou vestindo um Adidas ou um Nike, eu não estou me sentindo frustrado. Se eu não tenho o celular último, nossa, tecnológico, que apara os pelos do nariz, eu não vou me sentir um fracasso. Eu não sou aquilo que eu vendo, a imagem que eu coloco. O mundo diz, se você é bem-sucedido, pareça bem-sucedido para as pessoas bem-sucedidas ficarem perto de você e reconhecer você como um igual. E aí alguns cristãos, vou dizer bem-intencionados, compram isso, vendem essa ideia para falar, não, porque eu sou cristão. Aí eles cristianizam essa ideia. Eu vou ser bem-sucedido como cristão, para eu estar entre pessoas bem-sucedidas e mostrar que, mesmo sendo cristão, eu sou igual a eles. Mas ser cristão não é ser igual a eles. Eu não mostro diferença sendo igual. Eu mostro diferença mostrando no que eu sou diferente. Usando coisas iguais ou não. Mas o meu motivo não pode ser o mesmo do não cristão. O meu motivo não deve ser ter a coisa boa para que quem idolatra a coisa boa olhe para mim e fala, somos iguais. Não. E intencionalmente, às vezes, a gente tem que fazer questão de se vestir diferente. E aí os outros, o que é isso? Nunca vi você com um democrata no pé. Que é isso? Tá ruim, né? Tá falindo, Daniel. Tá usando democrata, freeway, tênis sintético. Falou, não, é porque o meu coração não tá nessas coisas. Eu uso porque eu quero, porque eu gosto. E para mostrar para vocês que não é o que eu calço que determina meu coração, é Jesus. Tá brabo hoje, hein, Daniel? Isso é ser didático. Eu não preciso gastar tudo que eu posso para mostrar para pessoas que não estão nem aí o quanto eu posso. Isso é desafiador, porque nós vivemos uma sociedade consumista que sucesso é mostrar. Mas você não precisa provar nada para ninguém. Isso vale para o jovem, mas vale para nós. Meu filho não é um produto que eu preciso mostrar para os outros. Minha igreja não é um produto que eu preciso vender. Minha família não é um produto. Nós somos gente. Nós não somos uma máscara. E se a gente compra os pressupostos do mundo, a gente não consegue fazer a diferença. A gente pode usar a mesma marca ao mesmo tempo, no mesmo lugar, mas não com o mesmo coração. A gente pode estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, mas não servindo ao mesmo Deus. E a gente tem que deixar claro isso. E às vezes quebrar os nossos padrões é como se fosse uma ruptura na visão de algumas pessoas para mostrar para ela que a beleza da simplicidade, a beleza daquilo que não tem um valor autoagregado ainda existe. Você pode usar Havaianas. Isso não vai te diminuir. Seu carro não precisa ser o do ano. Isso não vai te diminuir. Se você quer ter um carro do ano, tenha o carro do ano. Isso não vai te aumentar.
Mas não chegue nos outros irmãos que tem ou não, falando, o meu é maior que o seu, ó, a roda do meu é 16, a sua é 15. Isso é tão ridículo, e nós homens fazemos muito isso. O pecado das mulheres é mais sutil, mas nós homens fazemos isso. Não é isso que é ser um homem cristão bem-sucedido. A gente não precisa. E a gente não precisa ter vergonha daquilo que Deus nos deu também. Entende que o equilíbrio bíblico permite ter, desfrutar, ou não ter, e não vou desfrutar. E tudo bem. Deus não me deve, e eu não devo a ninguém. E aí a gente vive uma vida mais livre. Uma vida não escrava disso. Pode falar. Eu estou pensando aqui, enquanto você fala isso, de José. Se a identidade dele tivesse no casaco colorido, o que ia ser? Como que ia ser diferente quando ele perdeu esse casaco, quando os irmãos venderam ele, né? Sim. Não era essa a identidade dele. Na verdade, mesmo perdendo aquilo que diferenciava ele dos outros, depois ele sofreu injustiça, foi preso de maneira, assim, injusta. Sim. E no final foi o segundo em poder. E ainda perdoou os irmãos. Então a identidade não era aquilo que ele tinha ali como preferido do pai, mas Cristo. E o erro do pai, e o erro meu e seu, é que a gente quer dar a roupa colorida para os filhos preferidos. A gente quer dar o carro colorido para o filho preferido de Deus. A gente quer dar a viagem colorida para a família preferida de Deus. A gente quer sempre se destacar. E Jesus se igualou, não em pecado. Olha que interessante. Apóstolo Paulo, fiz-me fraco com os fracos, fiz-me isso com aqueles, porque eu não quero me destacar pelo que eu tenho. Eu quero chegar e me destacar por quem eu sou. Porque eu sou o que Jesus fez por mim e o que Ele disse. Não o meu diploma. E a gente se diminui ou se exalta com base em diploma, com base em marca, com base em experiência ou quantas línguas nós falamos. Gente, se lascar com essas coisas no mundo, a gente entende. Mas no ambiente de igreja, o linguajar ser o mesmo, os interesses ser o mesmo, e a gente ficar fazendo isso um com o outro, é de uma tolice tão grande. No mundo a gente guerreia, a gente sobrevive, a gente é atacado, mas aqui na igreja, entre o povo de Deus, a gente precisa compartilhar os valores do reino sem máscaras, sem marcas, sem esse desejo de mostrar ser o que não somos. E não acha que eu estou falando isso porque eu não lute contra isso, porque provavelmente talvez eu lute mais do que vocês, porque vocês estão todos olhando para mim e eu sou um. Vocês são 300 aqui na igreja. E o desejo de agradar vocês ronda o meu coração e o de todo líder. O desejo de nos igualar, como um pastor que não se veste como os membros da igreja. Só que existe um padrão aqui inatingível para nós. E tudo bem. E tudo bem, gente. E tudo bem você não acompanhar o padrão de seja lá qual for. Às vezes seu pai falou isso, instituiu isso, seu linguajar é esse. Você não é o que seus pais falaram, o padrão que eles deram, ou a frustração de alguém, e nem o sucesso de ninguém. Você é filho de Deus e isso basta. A sua insígnia, a sua credencial para fazer parte desse povo é isso. Todo o resto são coisas que vêm e vão. E um dia diante de Cristo, com corpos glorificados, sem nenhum pecado, não vai existir nenhuma grande corporação para a gente esbanjar ou demonstrar. A nossa única insígnia é o Cordeiro, leão, que foi morto e ressuscitou. Ele é a nossa bandeira. Ele é aquele que nós apresentamos. A pé, de carro, de avião, nas férias, cortando cana ou negociando valores astronômicos. Se Jesus é a sua bandeira, ele vai transcender as marcas. Se Jesus é a sua bandeira, ele vai permear os pensamentos. Ele vai permear os relacionamentos.
E a gente vai ensinar os nossos filhos, os nossos jovens, a nossa igreja, de que ter não é a coisa mais importante. Ser de Jesus é a coisa mais importante. Isso é extremamente desafiador para nós, mas a gente precisa caminhar. Eu queria muito deixar isso bem claro para nós, porque cabe a nós essa reflexão. Nós fazemos parte disso. Se eu estivesse numa igreja de periferia, eu ia falar sobre não amar o dinheiro desejando que não se tem. Mas não é a nossa realidade, então a gente tem que pastorear a realidade. Muitos de vocês são bem-sucedidos e pessoas que vão ver esse vídeo. E a luta para amar o dinheiro e não demonstrar tudo que pode, não esbanjar, é diferente aqui. Seja para quem é jovem promissor ou para quem já conquistou. Então a gente tem que atacar o que precisa, para que a gente cresça junto como família. Que o dinheiro não nos governe, que a imagem não nos governe, que Jesus nos governe. E que a gente aprenda a lidar com essas coisas. Que a gente aprenda a contribuir um com o outro, com todos os recursos, com o que somos e com o que temos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, bom domingo para vocês.